Estudando também Mateus 9, do 9 ao 13. Podemos, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém, amados? Senhor, clamo a Ti que ajuda-nos a compreender os Seus ensinamentos, as Suas instruções, que eu seja tão somente um mediador com temor e tremor diante de Ti, a fim de que a mensagem do Evangelho nos alcance, nos desperte, que os nossos conceitos passem a ser os conceitos do Reino. Ministra aos nossos corações, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, na quinta, de certa maneira, como também ontem, eu fiz menção que muitos dos valores que nós ainda trazemos não são diretamente valores do reino de Deus. Quer dizer, a nossa mente, de maneira geral, ela é formatada pelo aquilo que a sociedade nos ensina, que a sociedade diz que é bom e que é ruim. Tanto é assim que, de tempo em tempo, os conceitos eles vão mudando. Falando principalmente aí para as mulheres, as pessoas de maior tempo de vida, vão lembrar que houve uma época que as mulheres que eram consideradas de um corpo bonito eram as mulheres mais cheinhas, eram as mulheres com um número maior de peso. Chegou um tempo que foram aquelas que quase não pesavam mais nada, Se viesse aquele filme O Vento Levou, ia levar um bocado aí de gente. Hoje já são as mulheres mais, que a gente chama de mais saradas, As da academia, das cirurgias e por aí vai. Eu estou dizendo isso para dizer que em tempo a sociedade ela nos traz valores mutáveis, valores que, inclusive, se a gente for mudar de cultura, esses valores também mudarão, ainda que tenha uma cultura global, quer seja de beleza, quer seja de costumes. Eu não lembro se eu falei aqui, até a parte da moralidade nossa, ela muda de tempo em tempo, como de cultura em cultura, porque moral, ela vem da mesma classe de média, aquilo que é médio, aquilo que é da maioria. Vou dar um exemplo. Se você for em alguns lugares da África, as mulheres decentes, elas andam com os seios de fora. As prostitutas, elas cobrem os seios. Para nós isso é um absurdo, mas para eles isso é o que é ser decente. Se você for para o pessoal da Ásia, em sua maioria, eles comem usando as mãos. E para nós isso é um absurdo. Para eles, um absurdo é a gente chegar no restaurante e comer em talher que a gente não sabe como foi lavado e quem lavou. A mão deles, as suas mãos, eles sabem se eles lavaram ou não. Isso é para a gente entender que esses padrões mudam e esses padrões normalmente estão formatando a nossa mente. Ainda que nós, dizendo cristãos, ainda assim somos levados muitas das vezes pelo aquilo que a maioria, que é aquilo que a média vem trazer para a gente. E você pode estar falando, mas pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O texto que nós lemos está Jesus chamando Mateus para ser seu discípulo. Mateus era da Galileia,
onde praticamente a totalidade dos discípulos foram chamados por Jesus. Mateus, ele era publicano, ele era cobrador de impostos. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que o publicano, ele não é bendito, ao contrário, ele é maldito, se diz mal sobre ele. O Zaqueu, ele vai dizer que ele sabia tanto que ele defraudava o pessoal, que ele vai falar, ó, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ninguém vai falar que vai devolver 4 vezes mais, se não tivesse a consciência que estava defraudando o povo. Mas aí a gente vai pegar esse cobrador de impostos, que é Galileu, e que sendo Galileu, os discípulos também eram do mesmo lugar que ele. A gente então tem que entender que Mateus, ele cobrou imposto de Pedro, ele cobrou imposto de João e tantos outros. Então tu pensas comigo, você é de Kennedy, vem alguém e se apodera de Kennedy, vai ser a nação que vai governar em Kennedy, você é kenedense raiz. E aí alguém daqui, a gente, sei lá, vai pegar aí a irmã Patrícia, ela vai trabalhar para quem governou, ou está governando Kennedy, para cobrar imposto do próprio kenedense. E ela vai cobrar um imposto que o kenedense sabe que é muito alto. E além de ser alto, ela vai fazer o que lamentavelmente muita gente ainda faz hoje, ainda vai colocar um preço mais elevado para ela poder botar um dinheirinho no bolso. Por isso que Zaqueu fala, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Vocês iam amar a Patrícia, não iam? Patrícia ia andar na rua, tu ia falar, que mulher maravilhosa que vai ali, aleluia, né? Claro que não. A gente ia olhar para essas pessoas como a gente olha para muita gente que está no governo, reclamando deles, falando como é que pode eles fazerem isso, ainda fazerem isso com o seu próprio povo. E aí vem Jesus e chama a Patrícia para sentar à mesa com vocês. Vem Jesus e chama a Patrícia para ser discípulo com vocês. Como nós olharíamos para a Patrícia? Como nós nos comportaríamos vendo Jesus pegar a Patrícia e colocar à mesa para comer com a gente? Colocar a Patrícia para ser essa que também vai anunciar as boas novas da salvação. Normalmente, o que a gente ia fazer? Poxa, seja bem-vinda, Patrícia, a gente esperava tanto você aqui. Não é isso que a gente ia fazer, amados? Claro que não. A gente ia olhar para Jesus e ia dizer, pelo menos, como pode? Se esse homem soubesse quem é a Patrícia, não permitiria que ela estivesse aqui com a gente, ainda mais sentado à mesa. Porque um tempo atrás eu preguei sobre comensalidade, sobre essa coisa gloriosa que é de você sentar à mesa com outros. Onde a mesa, você está dizendo que todo mundo é igual a todo mundo. Onde a mesa, todo mundo serve todo mundo. Onde a mesa não há acepção de pessoas, como em Romanos 2,11 está escrito que Deus não faz acepção de pessoas, isso é, a mesa todo mundo é igual. Aí está Jesus pegando Mateus, que cobra imposto do próprio povo, e fala para ele, tu vais sentar à mesa porque agora tu és igual a todo mundo. Vê se isso não foge aos nossos conceitos, vê se isso não foge aos nossos valores, porque ainda que a gente entenda que Jesus veio para salvar todos, para libertar todos, há alguns no meio desse todos, que quando eles surgem, a gente já fala, como que pode? Como é que pode essa pessoa que fez tanta coisa, agora dizer que é cristã? Como é que pode essa pessoa que matou, roubou, defraudou, agora está ali pregando o Evangelho? Quem é essa pessoa para poder estar no meio do povo de Deus e dizer que Deus a usou em profecia? Quem é ela? Quem ela pensa que é? Eu vivi um pouco disso. Quando eu me converti, pela graça de Deus, nos meus primeiro ano, eu consegui levar 46 pessoas a Cristo.
e a maioria dessas foram para a igreja onde eu congregava. E eu lembro, não sei se a Alessandra vai lembrar disso, mas eu lembro que eu tinha uns amigos que me ajudaram no meu discipulado. Eu era novo convertido, como eu estou falando, e a gente, toda sexta e sábado, a gente orava, mas orava durante horas, a gente lia a palavra. E numa sexta-feira, aí nessa época que eu me converti, eu fiquei desempregado, e eu trabalho desde muito novo, e para mim eu não conseguia entender como eu tinha me convertido e ficado desempregado, eu sendo o filho mais velho. E numa sexta-feira Deus usou um jovem em profecia para dizer que ele me honraria. Eu morava numa casa de barro, estava desempregado, filho mais velho, e eu dizia, como que Deus vai me honrar? Como é que vai ser isso? Isso numa sexta. Quando foi no domingo, o pastor Jorge, ele pregou sobre missões. E num determinado momento da pregação, ele falou assim, e eu quero chamar o irmão Rogério do Amaral aqui, porque ele tem se mostrado um verdadeiro missionário. Quando eu levantei, e eu sempre gostei de sentar no último banco, como são lá os meus filhos, e eu vindo para o meio, uma irmã olhou, quando eu passei do lado dela, ela falou assim, isso aí, missionário, maior prostituto. E para vocês terem ideia, eu tinha um ano e um pouquinho de evangelho, e trago isso na minha mente até o dia de hoje. Porque antes de eu me converter, eu era muito namorador. Nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca briguei, mas eu era muito namorador. E a Alessandra sabe disso, que quando eu me converti, foi uma luta muito grande, porque havia muitas meninas que uma pessoa jovem, de oração, pregavam, que estavam interessadas, e era uma luta muito grande para mim contra a carne, mas na cabeça dessa pessoa, eu era um prostituto, e a fala dela foi, como sair missionário? Maior prostituto? Porque a gente tem dificuldade de entender que Deus chama e transforma, e a gente tem dificuldade de entender que Jesus, quando chama, ele já chama para sentar à mesa, ele chama para participar da comunhão. Quando Jesus perdoa o ladrão da cruz, a fala para Jesus é, ainda hoje estarás comigo no paraíso, não é, daqui a um tempo, não é, olha, eu vou te fazer descer daí para você ser batizado, passar lá pela classe de catecúmeno, para depois você morrer e estar mesmo comigo. Ele fala, não, ainda hoje. Agora, fala sério, toda essa circunstância que eu estou colocando aqui, como a gente olharia para Mateus? Como nós olhamos para a maioria das pessoas que têm um comportamento parecido com esse, quando essas pessoas estão junto com a gente, no meio da gente, a gente começa a fazer grupos, a gente começa a abrir o coração para um e fechar o coração para outros, abrir portas para um e fechar portas para outros. Quando a gente fala, não, fulano pode estar no meu meio, ciclano pode estar no meu meio, a gente começa a fazer acepções entre a gente mesmo, principalmente quando a gente se acha muito espiritual. Quem não lembra da história que vem a mulher e joga o alabastro nos pés de Jesus, e o pensamento é, se ele soubesse quem é esta, ele não permitiria que isso acontecesse. E a passagem vai mostrar que Jesus sabia quem ela era, e ele vai enaltecê-la, ele vai dizer, olha, eu entrei aqui, você não me beijou, você não fez um cafuné em mim, e ela está jogando aqui algo muito valioso nos meus pés. Porque nós ainda temos dificuldade de compreender que a salvação, ela de fato é para todos e ela transforma todos. A gente tem dificuldade de entender que 1 João 1,9 vai dizer que o Senhor, ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Em Hebreus vai dizer que dos nossos pecados ele não se lembra mais. E preste atenção, eu quero que a gente entenda isso, porque eu não quero me estender, porque a gente vai ter o concílio. Mas preste atenção o que ele está dizendo. Ele leva esse pessoal para sentar à mesa.
para fazer parte da intimidade, para fazer parte da comunhão. E aí, no finalzinho, ele vai dizer, presta atenção, não são os sãos que precisam de médicos. Quem precisa de médico é o enfermo. Quando a gente vai lembrar das ovelhas perdidas, tem 99, mas tem uma que se perde. Ele deixou de amar as 99 quando ele diz, deixa lá e vai atrás da que está perdida. Não, ele está dizendo, as 99 elas estão seguras, elas já são maduras para entender que não tem que estar fugindo. Eu vou atrás daquela que se perdeu, que se desviou do caminho, porque é ela que precisa de médico, ela que precisa voltar de novo para o aprisco. A maior dificuldade da gente crente evangélico é quando a gente vê alguém do meio da gente se perder ou cair, que é um termo que a gente gosta de usar, e a gente estender a mão para colocar de pé. A gente é tão cruel que a gente tem muita dificuldade de elogiar e a gente tem uma prática tremenda em criticar e achar defeito. Você pode reparar, às vezes a gente vem para a igreja para reparar se o que eu vou falar aqui é besteira, para depois poder dizer, olha, aquilo que ele falou eu discordo, se a pessoa que está cantando desafinou ou não, se a oração foi uma oração gloriosa, como se o poder tivesse na oração. Eu já falei isso aqui uma vez, eu sei que eu espanto algumas pessoas, né, porque tem um dito no meio dos crentes, que há poder na oração. Não, há poder no nome de Jesus, há poder em Jesus. E quando a gente que ora com fé, aquele que é poderoso, ele faz maravilhas. A oração é o caminho para a gente tocar naquele que tem todo o poder, para aquele que tem todo o poder manifestar o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia sobre nós que somos pecadores. Mas o poder está nele, somente nele. Por isso que a gente canta, todo o poder pertence a Jesus. Mas a gente acha que tem oração, que ela é feita, que tem poder, então a gente vem para saber quem ora com poder. No nome de Jesus, né, amada? Porque a gente é assim, a gente se diz cristão, mas os nossos valores continuam sendo de acepção de pessoas, porque a gente continua olhando como a mentalidade lá de fora diz que a gente tem que olhar. A gente continua valorizando aqueles que a mentalidade lá de fora disse que a gente tem que valorizar. Enquanto veio o Evangelho e disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É esse que está em abundância de pecado que Jesus está falando para mim e para você. Vai ao encontro dessa pessoa e traga para a mesa do Pai. Traga para a mesa do Senhor, a fim de que todos os pecados dela sejam perdoados. Eu não tenho dúvida, a Bíblia não conta, mas eu não tenho dúvida de que quando Mateus olhou, sentou à mesa, Pedro, que era colérico, sanguíneo, falou assim, se sentar do meu lado eu vou pegar essa espada. Claro que eu estou exagerando, né? Lembrando que Pedro andava com uma espada e arrancou a orelha do mal. Mas tu acha que Pedro olhou para Mateus e falou assim, que alegria que ele está aqui. Foi um processo de transformação na vida dos 12. Do dia a dia, Jesus ensinando que misericórdia é o que eu quero. É Jesus ensinando que Ele veio para todos, a fim de que todos se transformem. Agora eu vou te perguntar, como fulano vai ser transformado se ele chegar aqui ou ela chegar aqui e não se sentir amado por nós? Como ciclano vai chegar aqui e vai conseguir entender, olha, o Espírito me trouxe e eu posso sentar à mesa, se a gente não quiser dar um lugar à mesa para essa pessoa, se a gente não quiser partir o pão com ela e tratá-la como igual, como isso vai ser uma realidade? Porque o Evangelho nos ensina que aquele que é a palavra, aquele que é amor,
aquele que é santo, 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 pegou Mateus, sabendo quem era Mateus, e Mateus sentou-se à mesa com ele e com todos os discípulos. E quando questionado, Jesus falou que são os doentes que precisam de médico. Por último, eu quero falar sobre Mateus. A Bíblia está dizendo que Jesus só passa e diz: vem e segue. Mateus levanta e vai. Quando a gente vai lembrar do chamado de Pedro, Jesus faz o milagre da pesca e chama Pedro. Pedro viu o sobrenatural. Quando a gente vai ver, como é que fala aí, gente? The Chosen, é isso? No The Chosen vai mostrar que Mateus viu a pesca milagrosa. Mas a Bíblia ela não fala isso. São conjecturas. Eu não sei o que Mateus tinha visto ou ouvido de Jesus. Mas quando Jesus chama, Mateus deixa tudo. Eu vou repetir o começo da pregação. Mateus era duro? Não. Ele cobrava impostos e era bem remunerado para isso. Mateus, ele quando foi chamado, na cabeça de Mateus passou assim: eu vou ser bem recebido porque esse pessoal me ama. Não, ele sabia que ele não era bem visto. Mas Jesus chama, ele deixa toda a condição que ele tinha, ele vai para um meio que ele sabia que a princípio ele não seria bem aceito, mas vai. O que eu quero te dizer, para com esse papo que eu vou servir a Jesus em tal lugar ou em tal ministério, se eu for bem aceito. Se você se voltou para Jesus, Jesus tem um chamado na sua vida e o teu propósito é viver esse chamado, que outros gostem ou não. Como eu disse, duvido que Pedro e alguns gostaram a princípio, podem ter gostado depois, mas no começo não. E talvez se Mateus tivesse ouvido a frase de Zagalo, ele ia dizer, né, vocês terão que me engolir, porque eu estou aqui. Foi o mestre que me chamou, é o mestre quem perdoa os meus pecados. Eu sou um doente e preciso dele, que é o médico dos médicos, porque ele me sara e perdoa todos os meus pecados, e ele me chamou. Se ele me chamou, fale o que disserem, aconteça o que acontecer, eu vou ouvir e obedecer o chamado dele. Certa vez eu conversando com a minha família, alguma pessoa da minha família, que não entende essa nossa vida, que deixa tudo e vai, que cada hora está no lugar, que não muda só dentro de uma cidade ou dentro de um estado, né? A gente cada hora está no lugar. E a pessoa que eu amo muito, ela falando assim, eu também não entendo muito não, Jair, mas quem sou eu para julgar? E aí a gente é da família e se ama. Eu falei assim, o que eu quero te dizer é que eu não estou nem um pouco preocupado se você entende ou concorda. A minha preocupação é viver no centro da vontade de Deus, é saber se Ele aprova ou não, e se Ele aprova, eu quero estar dentro, independentemente do que vão achar. Meu desejo, amado, é que tu saibas que tu és aceito na mesa do Senhor, independentemente do que você fez hoje, do que você fez ontem ou um tempo atrás. Meu desejo é que você compreenda que Jesus perdoa todos os seus pecados. Se Ele chamou, diga sim para Ele em nome dEle. Meu desejo é que você compreenda que como Deus te chamou, Ele vai chamar muito e muito mais gente de crente e de fora de crente através da sua vida, amém, amados? E Jesus vai chamar essa pessoa para sentar à mesa contigo, para comer do pão que tu comes, para comer do fruto da vide que tu comes, de beber da bebida da vide que tu bebes, porque Ele vai chamar essa pessoa para usar como também te usa, e quiçá usar muito mais.
Eu poderia falar ainda, mas só vou fazer um comentário da vida de um cara chamado Saulo, que até Ananias, quando tem que ir lá, fala: mas Deus, acho que o senhor errou de endereço. Esse homem suspira, ameaça contra a igreja do Senhor. Como que eu vou lá falar com esse homem? Não dá para eu ir lá falar com ele. Mas a gente sabe quem foi Saulo, não sabe? Foi chamado como um abortivo, vai dizer Paulo, fora do tempo. Mas o Senhor, vai dizer Paulo, hein, me usou muito mais. Por que Deus faz isso? Porque quem é Ele que chama, é Ele que capacita. E nós temos que parar de pensar segundo os conceitos sociais. A nossa mente tem que pertencer a Cristo, ser moldada pelos valores dos céus. Quando isso acontecer, se Mateus sentar à mesa com a gente, em vez de censurar, ficar com medo, ficar chateado, a gente vai dizer: Deus é tremendo, louvado seja o nome do Senhor por ter realizado tamanha obra na vida de Mateus. Que o Senhor continue a ministrar em nossos corações, que o Senhor nos faça compreender quem Ele é e quem Ele deseja que sejamos nele, em nome de Jesus. Amém, amados?